Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Foi-me pedido que partilhasse algumas palavras sobre a minha experiência como bombeira. E confesso que foi mais fácil à Vera convencer a nossa madre do que eu de pôr em prática aquilo que me foi pedido. Depois de 30 anos a aprender a apagar fogos, decidi-me a apagar-me a mim mesma. E este testemunho não seria dar-me a oportunidade de um grande reacendimento? Então, como todas as situações da minha vida em que surgem dúvidas, eu refugiei-me na oração e na palavra de Deus. E houve duas frases que me vieram à cabeça. A primeira é que diz São Paulo, na carta aos Romanos: tudo concorre para o bem daqueles que o amam. A segunda, uma frase que eu aprendi quando entrei no Carmelo: a obediência faz milagres. Então, só pedi a Jesus que me ajudasse a descalçar esta bota que a Vera me ofereceu e que a nossa madre, com todo o carinho, aceitou calçar-me. Falar da minha experiência como bombeira é falar da minha vida antes de entrar no Carmelo, se não vejam. Depois de nascer, a primeira casa no fundão em que entrei foi o quartel. Aos 10 meses, recebi a minha primeira farda, feita pelo meu pai, às escondidas da minha mãe. E descobriram que eu já sabia fazer a continência sozinha. Depois, a primeira recordação, das primeiras recordações que eu tenho de infância, é de acordar atravessada na cama do operador central, rodeada não dos meus bonecos, mas de outros meninos e do meu irmão, e de não me fazer impressão nenhuma acordar e depois irmos brincar para a sala de piquete como se nada fosse. Nem me importar muito se não via a minha mãe e o meu pai. Portanto, era uma coisa que para mim já era perfeitamente normal. Depois, que dizer de que foi nessa casa que eu aprendi aquilo que normalmente todas as meninas aprendem na própria casa. Foi a ver a Tiana cozinhar que eu aprendi a cozinhar. Foi a ver a Fátima Palpita a lavar louça que eu aprendi a lavar louça. Se bem que por mais que eu fosse buscar o meu banquinho com que me ajoelhava para poder chegar à mesa e tentar descascar batatas e cenouras e alhos, sempre que me deixavam, ela não me deixava pôr as mãos na água. Dizia que eu que não aguentava o calor da água. E então ficava ali a vê-la lavar louça. Depois, a fazer camas. Lembro-me de, depois de jantarmos, às vezes aos domingos e feriados, a minha mãe receber um telefonema a dizer que não tinham ido fazer as camas, então lá íamos nós fazer as camas. Ela levava-me, ao princípio ia sozinha, mas depois, quando eu já era mais crescidinha, levava-me comigo e aprendi a fazer as camas a preceito, porque ela dizia que os nossos bombeiros mereciam melhor e que dormiam fora de casa, tinham o direito de ter a cama bem feita. Depois, aos 6 anos, então comecei a ter instrução de Ordem Unida, a participar na preparação das festas de Natal, de aniversário. Lembro-me vagamente de participar em festas de Carnaval e dessa experiência ter sido fundamental para a minha escolha profissional. O facto de a Lourdes, toda a paciência que ela tinha connosco, vencer os nossos medos e timidez. Com ela aprendi a estar em palco. Depois deu-me a oportunidade de participar na elaboração das peças, de dirigir os outros meninos, de pôr a render todos os dons que ela via em mim. Claro que na altura de escolher o curso, tornou-se claro para mim a animação cultural e depois o mestrado em animação artística. E tudo o que eu vivi ao longo da minha infância, quase que estive mais no quartel do que em casa. Então, quando a Sandra vinha passar o dia com os pais, era no jardim da casa do permanente
que nós brincávamos e a Dona Rosa sempre atenta connosco, mas não nos deixava ir brincar lá para fora. Então nós um dia resolvemos obrigar o André a subir para o muro, saltar para o lado de fora, e fomos correr à Dona Rosa a dizer: o André saiu, e pronto, e temos que o ir buscar. E então fomos buscá-lo e fomos brincar um bocadinho, e depois viemos os três muito santinhos, porque já tínhamos brincado lá fora. Mas isto só foi possível porque um dia houve uma jovem enfermeira que aceitou um desafio que na altura era completamente irrealizável no Fundão, uma terra do interior pequena, que foi de iniciar o corpo feminino. E penso que isto é algo que ela, sem saber, mudou a história da comunidade e da própria corporação. Assim como o fermento na massa, que não faz barulho, que ninguém se apercebe que ele está lá. Mas esta massa foi levedando. Sem fazer barulho, foi mudando aquilo que à sua volta lhe parecia que não estava correto. Não enfrentava as situações de frente, mas tentava resolvê-las sem que ninguém percebesse que tinha sido ela a agir. Se não, vejam. O hospital não dava resposta às transferências dos doentes mais graves, porque não tinha enfermeiros para acompanhar o doente durante o percurso. Então essas transferências foram passadas a ser feitas durante a noite, quando a enfermeira Fernanda não estava a trabalhar. As empregadas domésticas eram obrigadas a trabalhar todo o dia, porque os patrões não as deixavam ter folga à hora do almoço. Então ela pede a sala da sacristia para reunir com elas durante esse tempo, ensiná-las a bordar, a costurar, conversava com elas. Isso permitia que elas não trabalhassem o tempo todo. Depois, quando foi convidada a formar o corpo feminino, então reuniu um grupo de jovens, filhas de bombeiros, vizinhas, amigas, que com ela quiseram abraçar este desafio. Mas, na altura de começarem a namorar, os pais não deixavam. Então o que é que ela fez? Com toda a calma e serenidade, convocava reuniões do corpo feminino para elas poderem namorar nas escadas do quartel. E ficava ela de atalaia a ver se algum pai ou alguém chegava para elas correrem para a sala onde supostamente estavam a reunir. Sem fazer barulho, sem fazer guerras, mas a tentar sempre fazer o mundo um pouco melhor. Outro problema, era preciso mãos para ajudar a fazer a alimentação para os bombeiros e levar aos fogos. Mas onde deixar as crianças? Então ela convertia a sala de piquete em infantário, o operador de central em ama seca, e assim os pais podiam ir para os fogos tranquilos, as mães ir para a cozinha descansadas, e para nós era uma festa estar todos juntos como uma família que nos sentíamos. Poderia dizer tantas outras coisas, mas menos do que isto, mãe, era faltar à verdade. Porque tu sabes, como Santa Teresa disse, a humildade é falar a verdade. E dizer menos do que isto era faltar à verdade. A única coisa que eu posso dizer é um grande bem-aja por tudo o que tu és, tu foste e serás sempre para mim.